Sob um céu dramático, o profeta Samuel caminha entre as tendas do acampamento de Israel, contemplando a grandeza divina. Os filhos de Israel reunidos buscam a orientação de Deus, desejosos de um líder que os conduz à vitória. Samuel reflete sobre o rei Saul, ungido para reinar, mas perdido em dúvidas e incertezas sobre seu futuro. A tensão aumenta quando Samuel ouve a voz de Deus, um chamado que exige obediência e ação imediata. O vento sopra através do acampamento, enquanto Israel aguarda ansiosamente a resposta do profeta, cientes do peso da decisão. Com o coração pesado, Samuel se prepara para transmitir a mensagem divina, ciente da gravidade da obediência ao Senhor. Com sua voz firme, Samuel se dirige ao povo, convocando Saul e os líderes, transmitindo a ordem imutável de Deus. Os líderes murmuram entre si, sentindo a gravidade da missão. A determinação e a ansiedade se entrelaçam nas expressões de todos. Saul escuta atentamente, seu semblante tenso refletindo a responsabilidade que recai sobre seus ombros. Samuel conclui suas instruções e a multidão se dispersa. O som de sandálias sobre a areia ecoa no ar quente. Na manhã seguinte, o exército se reúne, prontos para marchar contra os amalequitas. O clima de expectativa é palpável. Saul, rodeado por seus oficiais, revisa os planos de ataque. A tensão aumenta à medida que os olhares oscilam entre determinação e medo. Antes de partir, Saul oferece uma breve oração, buscando a orientação divina para a batalha que se aproxima. O exército inicia a marcha, seus passos pesados ritmam a força da determinação, porém uma sombra de dúvida permanece em Saul. Chegando ao território amalequita, o exército se posiciona, mas a hesitação começa a se infiltrar nas mentes dos soldados. Saul observa a terra inimiga, seu coração se agita. Ele se pergunta se está pronto para cumprir a ordem de Deus sem hesitação. A hora do combate se aproxima. Saul respira fundo, tentando afastar a dúvida, ele se volta para seus homens com um grito de ânimo. Com vozes unidas, o exército clama por força e coragem, enquanto a batalha se avizinha, marcando o destino de Israel. O sol se ergue sobre a árida paisagem e o exército de Israel avança resoluto. Os sons das armaduras e os gritos de comando ecoam entre as colinas. Saul, montado em seu cavalo, observa os soldados com determinação, mas uma sombra de incerteza paira sobre seu coração. Ele se pergunta sobre a bênção divina. O exército de Israel se posiciona. Cada guerreiro carrega não apenas armas, mas o peso de sua história e a esperança de um futuro glorioso. Eles clamam por vitória. Enquanto os israelitas se aproximam da fortaleza amalequita, um sentimento de fé se une a um temor crescente. A luta pela obediência se intensifica em Saul. Na fortaleza, os amalequitas se preparam, sabendo que a batalha se aproxima. A tensão é palpável, um embate épico está prestes a acontecer. O som da trombeta ressoa como um chamado e os israelitas se lançam à batalha com fervor. As vozes se elevam, uma sinfonia de bravura e temor. Saul lidera a frente de batalha. Ele ergue sua espada e em seu coração as palavras de Deus ecoam: destrua tudo que pertence aos amalequitas. O choque dos metais ecoa e o campo de batalha se transforma em um palco de conflito. A luta é feroz e Israel luta para prevalecer. Após uma luta encarniçada, os amalequitas começam a recuar. Saul sente a adrenalina correr em suas veias, mas uma perturbadora visão o distrai. Ele avista o rei Agag capturado e amarrado. Um dilema sussurra em sua mente o que fazer com o inimigo derrotado. A tentação de poupá-lo é forte. Os melhores animais do rebanho estão do lado dos israelitas. A riqueza em suas mãos contrasta com a palavra de Deus que ordena a destruição total. Saul observa os animais e em seu interior um conflito emerge. Por que não preservar o que é bom? O pensamento começa a corroer sua determinação. Enquanto os guerreiros celebram a vitória, Saul hesita. A divisão dentro dele entre obediência e desejo se torna cada vez mais profunda. Neste momento de fraqueza, Saul decide preservar o rei Agag e os melhores rebanhos. Ele se justifica, mas a voz de Deus ressoa em sua mente. A batalha termina, mas a verdadeira luta de Saul apenas começa. As consequências de sua decisão terão ecos por gerações. Samuel, o profeta, chega ao campo. A sabedoria em seu olhar revela que ele já conhece a desobediência de Saul. A tensão entre eles é palpável. Saul, ao ver Samuel, tenta justificar suas ações. Suas palavras estão apressadas, como se pudessem encobrir a verdade de sua desobediência. Samuel, firme em sua postura, responde: o Senhor rejeitou você como rei. Sua desobediência é maior do que qualquer sacrifício que você possa oferecer. As palavras de Samuel penetram o coração de Saul, a dor da rejeição se torna visível em seu rosto. A gravidade de suas escolhas pesa sobre eles. Saul cai em si. Ele percebe que sua escolha de preservar a vida do rei Agag e os rebanhos foi uma traição à palavra de Deus. A transformação começa.
Samuel, em sua compaixão, oferece a Saul uma última chance de arrependimento. É um convite à redenção que ecoa através das gerações. O final da batalha marca o início da reflexão. Saul, agora amadurecendo em entendimento, busca o perdão e a misericórdia de Deus por meio de arrependimento. A história de Saul e Agag ecoa através das gerações, lembrando aos crentes sobre a importância da obediência e da busca por misericórdia após a queda. Assim, a saga de Saul se encerra, um lembrete constante de que a misericórdia e o arrependimento são caminhos de transformação e renovação. No crepúsculo do campo, onde o vento sussurra entre as árvores, Samuel avança determinado, guiado por uma revelação divina. Ao se aproximar do acampamento de Saul, o som característico de ovelhas balindo ecoa, uma melodia que corta o silêncio. Samuel hesita, o coração pesado, pois esse som é um sinal claro do que se passou. Ele sente que a desobediência de Saul é palpável. Ele adentra o acampamento, encontrando Saul, que se vangloria de sua vitória e das riquezas agora em suas mãos. Saul, com um sorriso de satisfação, declara que ofereceria sacrifícios ao Senhor, inconsciente do que realmente aconteceu. Mas Samuel, com voz firme, questiona por que ouço o balido das ovelhas. Isso não é o que o Senhor ordenou. A expressão de Saul muda. Ele tenta justificar seus atos, chamando a atenção para a intenção de oferecer sacrifícios valiosos. Samuel então proclama a mensagem de Deus, revelando que a obediência é mais valiosa do que qualquer sacrifício. A tensão cresce, pois Samuel expõe a rebelião de Saul, comparando-o ao pecado de feitiçaria e rejeição divina. Neste clímax de conflito, Saul é assaltado pela verdade e seu sorriso se desfaz em desespero pela perda do favor de Deus. A batalha interna de Saul atinge seu auge. Ele percebe que sua desobediência custou-lhe muito mais do que sua coroa. Samuel, em um gesto de misericórdia, promete que, mesmo na dor, há sempre um caminho de retorno a Deus. Samuel se afasta de Saul, as palavras de condenação ainda ecoando. A terra parece tremer sob a desobediência do rei. Diante do trono de Saul, o silêncio é ensurdecedor. O rei sente o peso de sua decisão. Samuel então avança, seu olhar firme conduzia Agag, o rei amaldiçoado, como um reflexo da ira divina. A execução de Agag ressoa na terra, um sinal claro de que a justiça divina não se deixa abalar. A cena se transforma, mostrando Samuel após a execução, refletindo sobre as consequências da desobediência. Por fim, a mensagem de obediência ecoa na eternidade. Deus reina soberano sobre todos. Se inscreva no canal, comente, compartilhe.